Graças e paz, igreja. Amém. Amém. Vamos começar mais um culto na presença do Senhor. Mais um domingo. Graças e paz também para você que está aí diretamente do canal do YouTube, do Sal da Terra Caraíba. Seja muito bem-vindo. Vamos ficar de pé? Agradecer a Deus por esse tempo. Pai, nós queremos te agradecer por mais um domingo, mais uma semana. Te agradecer porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conosco, Pai. Faz-se presente nesse lugar, Deus, que o Teu Espírito Santo flua aqui, que possamos receber da Tua presença, Pai, do Teu amor cada vez mais. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém e amém. Amém? Amém. O Senhor, acontece juntos, é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. No tempo da seca, Ele é quem nos guia. Vamos cantar isso juntos. Ele me guia. Ele me guia na direção das águas bem tranquilas, mesmo que o mundo esteja em ondas agitadas. Só Ele conhece o caminho dessas águas. Ele revela para o seu povo. Então vivemos um livramento de Deus. Caminhamos num livramento de Deus. De Deus, e Deus é por nós, e Deus é por nós. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos o mal e viveremos um livramento. É por nós, e quem será contra nós? Se não há força igual, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dessa terra, que possa dizer não, se o nosso Deus nos disse sim. Juntos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado por isso, meu Deus. O Senhor, você pode me ajudar com suas palmas? É o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. No tempo da seca, é Ele quem nos guia. Ele nos guia na direção das águas bem tranquilas, mesmo que o mundo esteja em ondas agitadas. Só Ele conhece o caminho dessas águas. Ele revela para o seu povo. Então vivemos um livramento de Deus e caminhamos num livramento. Recebemos um Deus é por nós, e Deus é por nós. E ainda
debaixo dessa, e nem no céu, e nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo dessa terra, que possa dizer não, se o nosso Deus nos disse, e Deus é por nós, e Deus é por nós, e quem será contra nós, se não há força igual, nem no céu, nem na terra, nem debaixo, que possa dizer não, se o nosso Deus nos diz sim. Aleluia, Deus, seja engrandecido, Pai, em nome de Jesus. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada. Se sentindo sozinho, se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Sim, Ele vem, espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada. Solta juntos mais uma vez. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, eu vim aqui
só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, a tua promessa. Eu não tenho nada além de ti, nada além de ti. Obrigado, Senhor, porque no Senhor nós podemos confiar e colocar, Deus, nossa esperança. Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Acontece juntos. Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, no oceano. Assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu pra ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda do oceano. Assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano. Assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu.
Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora como onda. assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Passageiro que aparece e vai embora, assim como o amor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Obrigado por isso, Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Sim, tu és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, e tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, e tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Pode se sentar. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo de louvor, Pai, e te pedir, Pai, para que o Senhor continue operando sobre as nossas vidas, fluindo com o teu mover aqui, Pai, nessa igreja. Abençoe o pastor Ricardo, Pai, com a palavra, que possa ser a tua palavra, a tua boa nova para o teu povo, que alcance os nossos corações, Pai. Abençoe ele em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém e amém. Amém. Eu estava procurando aqui, Mateus, qual dos corinhos? É corinho ou cântico? Eu sou um corinho antigo. Qual dos cânticos tinha a ver com aquilo que a gente vai estar ministrando hoje pela manhã? E eu vou te falar, todos. Tá bom? Então, assim, quando Deus vem ministrar nas nossas vidas, assim, Ele vai, né, como minha mãe fala, né, do mamando ao caducando, Ele vai com tudo ali e Ele fala amplamente, né, em todo o tempo. Então, assim, tudo que nós cantamos aqui hoje pela manhã tem a ver com, vocês vão ver que tem a ver com tudo que Deus quer nos ministrar. Amém? Amados, para quem tem acompanhado assim as últimas ministrações que eu tenho feito, né, há um tema que tem sido muito predominante e Deus tem me tratado muito forte isso na minha vida, que é essa questão da superação nas adversidades. Já de 2 anos para cá, assim, Deus tem me propiciado muitas coisas novas, né, tanto no trabalho quanto no ministério, e profissionalmente, ministerialmente, dentro de casa, fora de casa. Então, são várias situações. E hoje, pela manhã, eu queria novamente, né, meditar sobre isso, entendendo que Deus tem propiciado muitas vezes essas adversidades para uma forma de crescimento, de desenvolvimento e amadurecimento. Mais especificamente, né, estamos falando de 2 anos, mas mais especificamente aqui no último ano, Deus permitiu, na minha vida, na minha casa, assim, 3 momentos bem fortes, né, para
que fizeram entender essa questão de superação das adversidades. Foi com minha irmã, foi com minha mãe, mais recentemente com a minha esposa, né? E interessante que, quando eu estava lá com a Marcinha e tudo, Deus até permitiu, depois eu quero até estimular você a ver um filme que passou na Globo, chama Superação, o Milagre da Fé. É um filme verídico de um adolescente que estava ele e os companheiros lá brincando num lago, e eles caem nesse lago frio, né? Então já há vários momentos ali de superação, primeiramente na forma que ele foi pego ali pelo bombeiro, né? E depois de tudo que ele chegou morto no hospital, e Deus foi promovendo assim milagre após milagre na vida desse jovem, mas há um envolvimento também da casa dele, da família dele, da mãe dele, dos pais. Ele é um filho adotivo, certo? Então, sim, já começa uma superação por aí. É muito lindo. E assim, interessante que, no final ali, toda uma cidade, né, muita gente se envolve por aquele adolescente. Muito bom de você ver. O filme chama Superação, Milagre da Fé. E, nesse sentido, né, eu queria... primeiramente, antes da gente trabalhar essa questão aqui, eu queria entender o significado de prosperidade. Aí a gente vai lá no dicionário, procura um pouquinho ali, né, o significado, no dicionário fala que a prosperidade é a qualidade ou estado do que é próspero, desenvolvido, abundante, bem-sucedido, rico, propício. Olha que interessante agora. Circunstância favorável, próspera. Felicidade. Felicidade. Para muitos, a prosperidade, né, de acordo com o que está ali o texto, está atrelada ao sucesso financeiro e profissional, na abundância de bens materiais. E agora, que interessante. Condicionada a situações favoráveis e positivas. Aí eu gosto. Porque hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que Deus trabalhou muito forte comigo, interessante isso. Eu, em dado momento, cheguei até a compartilhar com meus amigos, meus irmãos ali na missão. Mas eu quero contrariar um pouquinho o dicionário aqui, nesse contexto de que ela está condicionada a situações favoráveis e positivas. E eu vou te provar por isso. Porque, contrariando um pouquinho desses conceitos aqui, eu quero hoje meditar na possibilidade de pessoas gozarem de prosperidade, serem pessoas prósperas, apesar das circunstâncias não serem nem positivas nem favoráveis. Certo? De acordo com esse pensamento aqui. E eu tomo como exemplo o apóstolo Paulo. Olha que interessante. Paulo, em Efésios 4, ele fala o seguinte: um cara que para muitos era para muitos de nós seria um modelo de fracasso. Não é verdade? Chega lá no final do ministério dele, o cara está preso. Pensa, ele é um presidiário, está lá preso lá no fim da vida dele, do ministério dele, e a gente pensa, no nosso sentido, né, esse cara não tem que falar de sucesso nem de prosperidade. Paulo? Então vamos ver o que esse cara fala lá em Filipenses 4, para a gente entender que ele foi depois, tornou-se um modelo então de um homem próspero. Ele afirma o seguinte: aprendi, Efésios 4, aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Contrariou o dicionário aqui agora. Ele soube dizer isso, ele fala isso aqui, gente,
num dos piores momentos da vida dele, dentro da cadeia. E ele dá esse exemplo aqui, escrevendo a carta aos Filipenses. A felicidade de Paulo não estava condicionada à sua abundância de bens materiais, como a gente viu, nem às circunstâncias favoráveis e positivas. Independente da situação, Deus fortalecia Paulo. E isso para ele era motivo de quê? Alegria e contentamento. Para constarmos, para que a gente possa alcançar esse entendimento de Paulo. Agora eu vou chegar no texto com vocês, que Deus me deu. Eu quero destacar algumas diretrizes de Deus ao povo de Israel, no momento de grande adversidade deles. Amém? Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias 29. Este é o conteúdo da carta do profeta Jeremias, enviou a Jerusalém aos líderes. Aos líderes. Escuta, igreja. Aos líderes. Que ainda restavam entre os exilados. Aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Nabucodonosor pegou a nata de Israel e deportou. Ele enviou a carta por intermédio de Elazã, filho de Safã, Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Presta atenção no conteúdo dessa carta. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se e deem filhos e filhas. Escolham mulheres para casar com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Então vamos lá. Busca a prosperidade da cidade para a qual os deportei e ore ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção ao sonho que vocês os encorajem a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta ao cativeiro e reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar que os deportei, de onde eu deportei, diz o Senhor. Aleluia. Que carta. Que carta. Mas vamos ser breve. Eu quero dar direção. Deus me deu essa carta. No momento que eu estava enfrentando grande adversidade. Eu falei assim, não tem sentido? Tem. Ele me deu a carta. Lê, Ricardo. Lê. Depois você medita. E aí Deus me deu um discernimento de 3 diretrizes que a gente precisa ter para que encontre prosperidade em meio à adversidade. Amém? Aconteceu comigo. Eu tive adversidade. E Deus assim me deu estratégias. Me permitiu ter coisas em meio a essa adversidade. A primeira diretriz que eu quero trazer aqui para vocês nessa manhã, presta atenção. A primeira delas está ali no versículo 5, que diz o seguinte, a primeira delas, a primeira diretriz de Deus para a vida desse povo é crescer e não diminuir. Primeira diretriz na sua vida quando você estiver enfrentando grande adversidade e você quer encontrar prosperidade. Crescer e não diminuir. Eu vou te explicar. No versículo 5 fala o seguinte, construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comem dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos e seus filhos e dê suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Mas essa ordem de Deus aqui ela é muito similar, muito idêntica ao que foi dado ali no livro de Gênesis a Adão e Eva. Cresçam, multiplicam. Essa ordem de Deus ela estava condicionada a um processo, presta atenção nisso, a um processo não imediato, mas de longa duração. Casar, gerar filho, escolher marido, né, companheiro para os filhos lá, para que os filhos dêem o quê? Neto. Gerar neto. Está escrito aqui. Aí depois ele fala assim, ó, construir casa, plantar, para ter alimento e depois comer desse alimento. Cara, isso não é de um dia para a noite não, meu irmão. Isso demora ano. Aqui eu estou falando de 3 gerações, pelo menos. O cara tinha que, né, crescer para casar, para depois ter filho, e para depois do filho crescer e gerar neto. Era um processo longo. Ele ia passar ali, Deus ia falar, vocês vão passar por um momento aqui, né, de um período longo. E por que isso? Porque, presta atenção, essa ordem divina, ela estava num sentido contrário ao que os falsos profetas estavam anunciando ao povo de Israel. O fake news, meu amado, já tem há muito tempo. Não é de hoje, não. Nessa época que já tinha fake news. Os profetas estavam falando que com 2... Não, fica tranquilo, isso vai passar logo. Daqui uns 2 anos nós estamos voltando. Meu Deus, como? Jeremias, escreve uma carta para esse povo aí, que não é isso, não. Eu não estou falando isso, Jeremias. Se você pegar lá em Jeremias 25, você vai ver que Deus já tinha avisado que era 70 anos. Mas eles não deram ouvido.
Semelhantemente, diante de uma adversidade, muitas vezes nós somos tendenciosos a desejar o imediatismo dos resultados. Por isso Deus começou a ministrar em mim. Vai ter processo. E às vezes tem hora que a gente é tendencioso a isso, e quando a gente fica tendencioso a essas coisas, nós começamos a ficar à mercê, né, de falsas promessas, de fake news. E são coisas que agradam o nosso coração, mas que não produzem crescimento. Esse problema de Israel é um problema antigo. Você está achando que esse aqui é novo, esse imediatismo do povo? Não, daqui 2 anos. Então vamos lá. Pega a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, 13, fala o seguinte: quando o faraó deixou o povo de Deus sair, deixou sair o povo de Deus, Deus, presta atenção nisso, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus. Você vai entender. Embora fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles defrontarem com guerra, talvez retornem e voltem para o Egito. Às vezes nós queremos um caminho mais curto, não é? De imediato. Passa lá. Deus já tinha falado, falou assim, eu não vou deixar esse povo passar pelo caminho mais curto, porque se eles encontrarem o menor sinal de resistência, eles vão voltar lá para o Egito. No Evangelho de João, Deus afirma a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, se queremos crescer nas nossas adversidades, o caminho a ser percorrido, presta atenção nisso, é o nosso crescimento no conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o caminho. Efésios 4. Você quer conhecer de Deus? Você quer saber qual o caminho que você tem, né? Porque às vezes você quer o caminho mais curto, então eu vou te falar. O caminho é Cristo, é Jesus. E para que isso ocorra, para que você possa entender desse caminho, para que isso ocorra, presta atenção nisso, é necessário que Ele, Cristo, cresça e que eu diminua. João 3. Paulo foi conhecido por nós, Paulo foi conhecido por todos nós como um dos maiores apóstolos de Cristo. É ou não é verdade? Um cara que fazia milagre só da sombra. Jesus não tinha que encostar. Paulo com a sombra já curava. No entanto, à medida que ele desenvolvia o seu ministério, à medida que Paulo desenvolvia o seu ministério, ele se considerava o quê? O menor de todos. O último. Ele entendeu o que João pregou. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele compreendeu que o poder de Deus era aperfeiçoado na sua fraqueza. 2 Coríntios 12. Tudo posso naquele que me fortalece. Amado, eu não sei como que você está hoje pela manhã. Qual foi o diagnóstico que às vezes foi dado para a sua saúde? Qual foi o diagnóstico para a sua empresa? Eu não sei como que você está hoje pela manhã. Deus sabe, você sabe. Eu não sei qual o diagnóstico hoje que está sobre a sua vida, sobre a probabilidade de sucesso ou êxito. Às vezes você chegou aqui com 1%, então eu quero te falar o seguinte, crê nos 99% que Deus pode operar em você. Amém? Às vezes o ideal para a sua vida hoje não é os 99% que já diagnosticaram, as pessoas ali a respeito do seu negócio, da sua saúde. Fica com 1% e deixa 99%
para Deus operar na sua vida. Amém? Cresça e não diminua. Esse é o segredo da prosperidade. O segundo que eu queria destacar para vocês aqui, a segunda diretriz de Deus a esse povo, nesse momento de grande adversidade ali, e que ele está falando de prosperidade. A segunda diretriz é interceder em favor dos outros. Interessante isso. Primeiro é crescer e não diminuir, o segundo é interceder a favor dos outros. Versículo 7 fala o seguinte: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque, ao motivo, a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Interessante isso. Por que é interessante? Interessante porque se a gente vê essa ordem de Deus aqui, se a gente perceber essa ordem de Deus aqui, para o povo, se já era difícil para o povo de Israel falar em prosperidade numa situação tão adversa quanto aquela, porque eles estavam sendo escravos, na verdade, eles estavam escravos em uma terra estranha, estavam na Babilônia. Isso aqui aconteceu 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, gente. Então eles já eram exilados, eles eram escravos numa terra estranha. Se essa ordem já estava... Agora é o seguinte, se já não bastasse essa situação adversa, agora Deus pedia a eles que orassem em favor de seus inimigos. Rapaz, um pedido inusitado, sobre a ótica humana. Não é verdade? Ô Deus, você está de sacanagem, você está de esculacho comigo. Ainda vou orar em favor deles. Mas uma ordem possível em Deus. Eu vou começar a explicar para vocês disso. O que Deus foi tratando meu coração nisso. Quando Deus trouxe a Abraão, presta atenção nisso, a promessa para com a sua descendência, Deus prometeu prosperidade a Abraão. Foi ou não foi? Foi. Mas vamos ver lá, em Gênesis 26. Quando Deus traz a promessa a Abraão, ele faz a seguinte afirmação a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Às vezes a gente acha que a prosperidade é só para a gente. Não. Eu vou ler de novo. É Deus falando com Abraão. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus pedidos, meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Gênesis 26. Portanto, era necessário agora, nesse momento, que o povo de Israel se lembrasse do seu propósito. Parece que eles tinham esquecido no meio do caminho. O dia a dia fez com que eles esquecessem do propósito das suas vidas. E Deus estava lembrando eles agora que havia um propósito na vida deles de nação eleita, de povo escolhido de Deus, de serem o quê? Bênção para todas as nações. Na Bíblia nós vamos encontrar vários homens que foram agentes de Deus, sendo líderes estratégicos no governo em outras nações. Eu estou falando que você já está começando a lembrar. Vamos lá. José no Egito. Não é verdade? Os irmãos pensam que ia ser fulminar. Falam, não, meu irmão, calma, fica tranquilo. Eu não vou matar vocês. Eu já entendi porque eu estou aqui. Porque Deus está preservando um povo. Foi ou não foi? Ele entendeu de propósito. Foi ou não foi? Foi o segundo homem lá Era o faraó e depois era ele, meu irmão. E onde já estava? No Egito. Da mesma forma, olha que interessante. Nós não estamos falando da Babilônia? Do pessoal deportado? Sabe pessoas que foram abençoadas e prósperas
e frutíferas no meio da adversidade. Está aqui o exemplo, na Babilônia. Quem? Daniel, meu irmão. Esqueceu? E os irmãos, e os amigos dele, Sadraque, Mesaque, Abednego? Foram pessoas, homens, que foram usados por Deus, servindo outros reis. Todos eles, todos esses que eu citei, compreenderam o seu chamado, cumpriram com a sua vocação e foram instrumentos de justiça de Deus em outras nações. No livro de Daniel, Daniel 6, faz a seguinte afirmação, o autor faz a seguinte afirmação no livro de Daniel. O autor faz a seguinte afirmação no capítulo 6. Assim, Daniel prosperou durante os reinos de Dario, de Ciro, o persa. Está aqui. Pessoas que entenderam a sua vocação, entenderam o seu chamado, entenderam o seu propósito, prosperaram nas suas adversidades. Amados, uma das virtudes, presta atenção nisso, uma das virtudes da pessoa próspera é o seu discernimento entre ter riquezas e gerar riquezas. Parece que é a mesma coisa, não é? Enquanto o primeiro verbo tem uma conotação de represar, reter, esse ter, o segundo, que é o gerar, expressa fluir, movimento. Ambos personagens que eu citei, tanto Daniel, quanto José, foram prósperos, porque geraram riquezas, não somente nas suas vidas, mas principalmente como instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Você vai dormir com esse barulho hoje? Porque às vezes o nosso conceito de prosperidade está deformado. Eles foram bênção de Deus naquelas nações pagãs. Em certa ocasião, Jesus cita uma parábola a respeito de um homem rico que produziu muito. Você vai encontrar isso lá em Lucas. E aí Jesus cita sobre a vida desse homem rico, que produziu muito. E aí ele fala que ele, depois de produzir muito, o que ele fez? Ele guardou. Ele tem, O ter é o quê? Represar, reter. Ele guardou tudo, pensando somente em gastar consigo mesmo. Jesus conclui essa parábola dizendo que aquele homem rico era um homem insensato. Cuidado, meu irmão. Às vezes nós estamos sendo insensatos. Ele falou que aquele homem rico era insensato, pois ele não sabia a hora da sua morte. E com quem iria ficar os seus bens, tudo aquilo que ele juntou. Lucas 12. O segredo de uma vida próspera passa pela nossa intercessão em favor dos outros. Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo, filho na fé, faz a seguinte recomendação. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos, orem, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Olha a prosperidade. Com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante o Senhor, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Realmente, assim, aqui dá o segredo de que você, muitas vezes, está pensando numa vida tranquila. Então, está aqui. Orem, intercedam, sejam instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Por que me marcou muito isso?
Recentemente, o Rodrigo esteve, né, domingo passado, quem esteve aqui, o Rodrigo esteve ministrando a respeito da unção do Espírito Santo. Benção a palavra, eu convido você depois a ouvi-la. Em dado momento, ele abordou, né, sobre o transbordar dessa unção. Lembra quando ele fala lá do enviar? É a última parte. Quando somos agentes de Deus para abençoar outras vidas. E aqui eu quero abrir um parênteses e mencionar a missão na área da saúde, né? A missão Sal da Terra tem uns pilares: social, educação e a área da saúde. E na área da saúde, a missão, né? Sabe onde tem os valores lá, a missão, tudo? Ela é o seguinte: cuidar das pessoas para transformar vidas. Aleluia. Cereja no bolo. Igual minha mãe fala. Cuidar de pessoas, interceder pelas pessoas para transformar vidas. Simples, mas profundo. Se nós der conta disso aqui, meu amado, nós encontramos o conceito de uma vida próspera. E nesse sentido, eu quero destacar 2 testemunhos pessoais. O primeiro é sobre a nossa igreja aqui do Caraíba, que tem sido uma igreja próspera, viu, César? Próspera. Porque ela tem sido uma igreja intercessora, diariamente, pelas demandas pessoais que muitas vezes são apresentadas nas nossas reuniões. É uma igreja intercessora. Não é à toa que missão, hoje, está fazendo parte aqui da igreja. E o segundo testemunho pessoal é do meu pai. Tem me marcado muito. Um homem que na velhice encontrou o sentido da prosperidade. Interessante isso. Eu tenho conversado muito com ele, eu vou muito na casa dele. E às vezes quando ele desce lá da sacada, para quem não sabe, das 5 horas da tarde, eu, Machado de Assis, vou te dar o endereço ali, Machado de Assis com a Johan Carneiro, 5 horas da tarde, meu pai todos os dias, feriado, sábado, todos os dias, meu irmão, faça chuva ou sol, todos os dias. Meu pai vai para essa varanda, e ali ele tem um momento que ele intercede pelas pessoas, ele compartilha do amor de Deus com as pessoas que vai passando e param para cumprimentar e falar com ele. E assim, esses dias me chamou a atenção, porque eu estava lá conversando com ele, e ele falou assim para mim: filho, hoje eu atendi umas 30 pessoas. Está trabalhando. Eu atendi umas 30 pessoas. Na cabeça dele, ele está trabalhando. E eu vou dar testemunho. Na última vez que eu fui agora com ele no neurologista, e o neurologista falando lá das coisas, né, que tinha que fazer e tudo, assim, e eu estou vendo que meu pai está meio angustiado ali. E aí ele para e pergunta assim: doutor, eu só quero saber o seguinte, eu posso continuar indo na varanda, né? Eu falei: não, pai, você vai continuar indo na varanda. Amém? Essa igreja é uma igreja intercessora. Isso é uma vida próspera. Interceder pelos outros. Por último, a terceira diretriz de Deus para o povo de Israel. Para que você alcance prosperidade em meio à adversidade. Terceiro segredo hoje que eu vou te compartilhar. Isso eu experimentei, como eu te falei, nesses 2 anos agora, intensos da minha vida, na minha casa, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Buscar Deus de todo o coração. A terceira diretriz que Deus deu para aquele povo. Buscar Deus de todo o coração. Versículo 13. Fala o seguinte: vocês me procurarão e me acharão. Olha a condição. Quando me procurarem de todo coração. O que eu destaco nessa diretriz de Deus aqui, que ele trouxe ao povo ali
diante dessa grande tribulação, é uma parte, ela é parte de uma primícia, né, importante para a gente alcançar uma vida próspera. É a maneira pela qual, aquela parte da premissa do seguinte, essa diretriz, tá? É a maneira pela qual eu me aproximo de Deus. Entende isso? Essa diretriz que Deus está dando para ele é a maneira pela qual eu me aproximo de Deus, de todo coração. Segundo o salmista, né, Salmo 51, fala o seguinte: a um coração quebrantado e contrido, Deus não despreza. Quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Colossenses, quando ele está escrevendo a carta aos Colossenses, ele faz a seguinte afirmação: tudo, ele não deixa nada, né? Tudo que fizerem, tudo. Amado, tudo é tudo. É em todo momento, em toda e qualquer situação, a qualquer lugar, em qualquer circunstância, tudo. Tudo que você fizer, façam de todo coração. Façam de todo coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Colossenses 3. Essa afirmação, né, para o Senhor, que Paulo faz aqui, essa afirmação de Paulo, para o Senhor e não para os homens, eu falo que ela é um divisor de águas na nossa vida. Por quê? A Bíblia relata sobre várias pessoas que buscaram a Deus. Porém, entretanto, contudo, não com interesse de coração. Eu cito alguns exemplos para que a gente possa entender isso que eu estou falando, sobre interesse de coração. E aqui, de novo, eu quero que você atenta a isso, porque é a forma como Deus quer que você se achegue a Ele, de todo o coração. Há alguns exemplos na Bíblia que as pessoas se aproximaram de Deus, mas não com interesse de coração. Vou dar um exemplo. Simão, o mago. Está lá em Atos 8. Esse cara ficou maravilhado, né, com aquilo que os apóstolos estavam fazendo. O dom do Espírito ali de curar as pessoas. Ele ficou maravilhado com aquilo lá. Rapaz, é isso que eu quero. E ele ofereceu dinheiro. Graças a Deus ele não foi fulminado, né? Porque Pedro repreendia. Ele não foi com interesse de coração. Ele queria um bem para si próprio. Vocês estão entendendo isso? Mas esse poder, de fato, muitas vezes nos encanta. Ele mexe com a gente. Mas precisamos entender de que forma nós aproximamos de Deus. Se é com interesse de coração. Mas ainda, há um outro exemplo aqui. Também está lá em Atos. Muito conhecido. Ananias e Safira. Citado ali no livro de Atos, onde o autor relata que eles venderam a propriedade. E aí fala o seguinte, o texto: retiveram parte do dinheiro para si. Retiveram parte do dinheiro para quem? Para si. E o restante eles levaram e colocaram aos pés dos apóstolos. Porém, Pedro sendo revelado pelo Espírito Santo, expôs essa infeliz atitude deles. E aí a consequência todo mundo sabe. Ambos, marido e mulher, foram mortos. Essa atitude de Ananias e Safira, meus irmãos, nos faz refletir a seguinte afirmação de Jesus acerca dos tesouros no céu. Você encontra lá em Mateus 6. Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí ele fala o seguinte, ele conclui: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É Jesus falando isso.
Ainda nesse mesmo capítulo, Jesus afirma que não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros onde? No céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Jesus fala, olha, por onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Busque a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Se você quer uma vida próspera, haja interesse no seu coração. Nesse momento, eu já estou concluindo aqui, eu quero que você lembre de uma exortação de Jesus fez quando ele estava ali com os seus discípulos, e aí ele fala sobre a parábola do semeador. É muito interessante isso, porque com relação à semente que cai entre os espinhos, né, no meio dos espinhos, Jesus diz que quando aquela semente caiu no meio dos espinhos, ele comenta, né, porque os discípulos não entenderam, então ele vai lá trazer discernimento para os discípulos. Você fala, olha, então eu vou explicar para vocês melhor, né? Vou ser mais claro com vocês. Foi isso que ele falou lá com os discípulos. Essas sementes que eu falei para vocês que caem nos espinhos, são aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, são aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus. Deixa o Espírito de Deus falar conosco hoje. Isso aqui é uma vida frutífera, então presta atenção porque ele está trazendo uma palavra para a sua vida. E aqui Jesus fala o seguinte, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas a preocupação da vida, e às vezes você já está pensando aqui na segunda-feira, nos pepinos que tem para pagar na quinta-feira, nos exames que você tem que fazer na quarta-feira. Vocês estão entendendo isso? Deus me fez meditar nisso. Você quer? Você quer ver a sua vida próspera? São aqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando infrutífero. Não deixe a sua vida se tornar estéril, nem infrutífera. Que nessa manhã você se torne um homem próspero, uma mulher próspera, que busca o Senhor com todas as suas forças e entendimento, enquanto é possível achá-lo. Clame ao Senhor enquanto Ele está perto. Isaías 55. Não sou eu que diz isso. Isaías. Clame ao Senhor enquanto está perto. Procure enquanto é possível. Por último, ouçam a exortação de Paulo fez aos Colossenses. É o último versículo que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Para aqueles que estão buscando esse entendimento de uma vida próspera, eu quero trazer essa exortação de Paulo aos Colossenses, que diz o seguinte: vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a esperança e a paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Isso é uma vida próspera.
Jesus diz que no mundo nós teremos aflições. E temos, viu, gente? Tem uma diversidade. Tem coisa que a gente ouve na televisão e de repente está na sua casa. Perto de você. Mas eu quero declarar aquilo que Paulo nos ensinou. De prosperidade. Viva de uma maneira digna. Aprenda com ele a estar feliz e contente em toda e qualquer situação. Seja na fartura, seja na pobreza, como ele fala lá, tendo pouco ou tendo muito, com saúde ou sem saúde. Em tudo, dá graças a Deus. Porque isso é bom. Sejam pessoas frutíferas, intercedendo pelos outros, sendo canais de bênção na vida de outras pessoas. E que nessa manhã, você possa buscar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Amém? Amém. Pai querido, Pai de infinito amor e misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque nós somos hoje e sempre seremos totalmente, plenamente, integralmente dependentes de Ti. Obrigado, Senhor, porque toda a nossa força, tudo que fazemos, tudo que somos, nós dependemos do Senhor. E como o Senhor diz nesse texto aqui, o Senhor mesmo diz para aquele povo que o Senhor que conhecia os caminhos, o Senhor que conhecia o que era bom, o que eles necessitavam. De fato, Senhor, perdoa a nossa ignorância. Perdoa muitas vezes a nossa arrogância, a nossa altivez. De muitas vezes achar que somos nós que resolvemos alguma coisa. E o Senhor mesmo já disse que nós não podemos aumentar nenhum centímetro da nossa estatura. Não há um fio de cabelo que cai da nossa cabeça se não tem o seu consentimento. Que possamos entender isso nessa manhã. Para que a gente alcance uma vida próspera. Independente das circunstâncias, ó Pai, sejam positivas ou não. Mas que a gente alcance esse coração íntegro que Paulo tinha ali, de entendimento e compreensão que não era circunstância, não era abastança de bens que produzia felicidade e contentamento na vida dele. Mas é saber que era o Senhor que o fortalecia, que era o Senhor que cuidava dele. Que possamos experimentar esse mesmo sentimento essa manhã, Senhor, da nossa integral dependência de Ti. Por isso nos colocamos, a nossa vida, os nossos pedidos, as nossas carências, as nossas necessidades diante de Ti, para que o Senhor as supra conforme a Tua boa vontade, agora e sempre. Amém. Amém. Querido, uma boa semana que já se iniciou hoje, né? Hoje é o primeiro dia da semana. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, você que está aqui, você que está nos ouvindo. Que tenha uma semana de muita prosperidade na sua vida e que você seja canal de Deus, instrumento de justiça na vida de outros. Amém? Amém. Deus nos abençoe.